Pois é, nem na mesa, não, que é isso, nem na mesa branca. Aí eu estava lá a deputada federal Carla Dickson e também o deputado federal Sargento Gonçalves, alguns deputados estaduais, e o discurso de Bolsonaro, como eu estava dizendo, ele falou muito mais sobre aquelas questões que ele está respondendo no STF, a suposta trama golpista, se defendeu de todas elas, e o que ele falou de mais importante, que ainda disse que ainda sente muita vontade de ajudar o Brasil. E ele falou quase que diretamente como presidente da República. Ele vai tentar essa candidatura, ele demonstrou claramente que quer ser o candidato à presidência da República ainda e não tem trabalhado um plano B. O ex-ministro e hoje senador Rogério Marinho também discursou, falou também sobre as questões, atacou bastante o PT, disse que o PT e a corrupção são duas faces da mesma moeda e fez críticas duras também à gestão do presidente Lula. Foi muito mais um discurso num plano nacional do que local. De local a gente viu a presença de alguns deputados, por exemplo, estaduais. A deputada Terezinha Maia, que é da base de Fátima, que é do PL, e está com o Bolsonaro também, esteve nessa reunião. Eu acho meio complicado de entender, mas participou, assim como o deputado Gustavo Carvalho e o doutor Reginaldo, ambos do PL, também, claro, o deputado Coronel Azevedo, que foi o propositor, a deputada Cristiane Dantas, do Solidariedade, então foram esses, e o deputado Gildo Dias, que vai desembarcar do MDB e provavelmente irá para o Republicano. Pois é, presentes também o prefeito de Natal, Paulinho Freire, e o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Pontuar essas duas presenças aí, porque elas estão diretamente ligadas às eleições de 2026. Álvaro Dias, que acompanhou o ex-presidente em um outro momento da agenda, e essa que tem tudo a ver com ele, que foi a engorda da Praia de Ponta Negra. Bolsonaro, minha gente, foi lá ver a obra da engorda, até porque foi no governo dele que a Prefeitura do Natal recebeu recursos para fazer aquela ampliação dessa margem da faixa de areia da praia em mais de 500 metros na maré baixa e mais de 100 metros na maré ao contrário, né, na maré alta. Então, Bolsonaro foi ver de perto e, claro, que Álvaro Dias estava ao lado e fez, inclusive, declarações lá, pegou o microfone para falar e defender mais uma vez a obra da engorda. Bolsonaro saiu agora há pouco do Hospital Rio Grande, foi o primeiro compromisso da manhã de hoje, a gente já está informando para os ouvintes. Ele pega a estrada rumo ao interior. E aí serão quantas cidades? Mais 4 cidades, Ele vai para Tangará, depois de Tangará ele vai para Santa Cruz, onde vai, mais uma vez, também fazer agradecimento à equipe médica. Em Tangará ele vai comer pastel. Depois vai para Acari, na cidade da moda, também vai passar em Jucurutu e também terá uma passagem em Currais Novos, viu? Foi adicionada ao trecho Currais Novos e depois seguirá para Mossoró, onde vai para o Mossoró cidade. E Bolsonaro amanhece a sexta-feira tendo acesso, né, ele e toda a opinião pública, a uma pesquisa do Datafolha que mostra que Lula é visto como pior que Bolsonaro em 2 itens aí analisados pela população nessa pesquisa. Quando se fala em inflação e segurança, foram 2.004 eleitores pesquisados pelo Datafolha e essa pesquisa mostra que o governo Bolsonaro tem uma imagem muito melhor nessas 2 outras áreas. As áreas que consideram a imagem de Lula melhor, o governo Lula melhor do que o Bolsonaro, são nas áreas de educação e emprego e renda. Pois é, a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro trabalhou logo cedinho, fez uma publicação nas redes sociais, olha, a gente traz aqui para os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente na transmissão do YouTube, a capa da Veja, a edição da Veja desta sexta-feira, traz Mauro Cid com uma frase, ele mentiu. Na publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele faz menção às mensagens do ex-ajudante de ordens dele, né, dizendo que escancaram o que sempre dissemos. A trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. Aí ele finaliza dizendo, chega dessa farsa, não se constrói um país sobre mentiras, vingança e arbítrio. Será que a gente tem um novo fator aí que pode mudar? Temos um fato novo aí, publicado na capa uma das principais revistas impressas que ainda circulam no Brasil, né? Um dos termos para que a delação de Mauro Cid fosse considerada pela Justiça era a garantia de que ele não tivesse contatos externos durante esse período de investigação. E ele disse que não utilizou nenhum outro meio para se comunicar. Aí a defesa de Jair Bolsonaro, de forma muito hábil, questionou. O senhor não utilizou nem perfis de outras pessoas nas redes sociais para se comunicar? E ele disse não. E ficou comprovado porque ele fez. Que ele fez. A Veja tem esses documentos. E as mensagens foram obtidas pela revista, só para os ouvintes acompanharem esse fato
novo nesse processo, foram trocadas entre 29 de janeiro e 8 de março de 2024. E o acordo de colaboração, né, da chamada colaboração ou delação premiada, havia sido homologado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes 5 meses antes. Então, isso aí comprova pelas mensagens que a Veja teve acesso que realmente ele fez essa troca de mensagens aí, desmentindo e descredenciando uma delação. Pois é, a gente vai esperar e ver como é que vai ser o desdobramento, se realmente isso vai ser usado, né, como um fator positivo para a defesa e quem sabe até amenizar uma possível pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocá-lo até numa prisão domiciliar. A imprensa já repercute o que você achou de que... o clima, como é que estava Bolsonaro? Suas impressões, Júlio Pinheiro, você que teve... Eu tive a impressão de que ele estava tenso. Eu achei ele triste. Assim, eu tô num semblante que ele não estava no clima de quem estava voltando a um eu estado após aquele processo todo, né, que o levou para um processo longo de uma cirurgia, né? Ele não estava passando um olhar de tanta confiança quanto aquele dia que ele deixou ali o Supremo Tribunal Federal depois da oitiva. Sim. Ele chegou mais cabisbaixo por aqui. Eu vou pensar, na verdade, que eu concordo com vocês, que realmente ele já esteve de maneira muito mais efusiva ele chegasse mais... aqui em Natal. Mas era muita gente no entorno do presidente e eu acredito que o cansaço também pode ter colaborado e prejudicado muito. Ele tinha acabado de chegar, né? Mas foi uma agenda muito ele viajou, ele teve o depoimento à noite, ele viajou, ele chegou às 11 horas, aí foi de São Gonçalo do Amarante, direto para almoço com influenciadores, depois do almoço foi direto para a Câmara, depois para a Câmara para a engorda, então ele não parou muito tempo e foi extremamente extenuante a chegada de Bolsonaro. Eu não sei se é cansaço físico, se é algum tipo de cansaço mental, porque a pressão de você fazer um depoimento a Alexandre de Moraes, em vias de ser preso, também não deve ser algo tão simples, mas eu concordo com vocês, realmente Bolsonaro já teve uma postura e uma ele empolgava mais a militância, muito mais efusiva, né? quando teve Natal. Próxima militância, né? Júlio, você chegou com um perfume aqui, é o do Bolsonaro? Não é o dele, não. Ele está vendendo um, eu queria trazer só um fator ainda sobre a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. No momento em que ele estava recebendo ali o título de cidadão natalense, a presença do prefeito Paulinho Freire mostra um total alinhamento com Rogério Marinho. Agora ele também mostra, claro. Total. E isso repercute nas decisões. E outra coisa, foi-se o tempo... Alisson Bezerra, ontem eu comentava... eu comentava a presença de Paulinho Freire nesse evento de Bolsonaro, diante do posicionamento dele enquanto gestor, né, de ter a possibilidade de continuar defendendo projetos junto ao governo federal para viabilizar investimentos para Natal, e no momento em que ele pousa aí no evento de Bolsonaro, no evento político de Bolsonaro. Se isso não traria aí complicações para a gestão, né, para o gestor Paulinho Freire. Aí a pessoa que é o meu interlocutor disse o seguinte: Virgínia, foi-se o tempo que isso pesava. Hoje, o que pesa mesmo são as liberações das emendas dos deputados, dos parlamentares, é que fazem a diferença. Foi-se o tempo que o gestor tinha receio de ficar contra o presidente da República para não aprovar projetos. Minha gente, essa é a pura realidade. É a pura realidade. A gente está assistindo aí um congresso, né, pressionando o governo para não mexer nas emendas, no toma lá da cá, nas medidas aí que envolvem o IOF. E o prefeito Paulinho Freire, realmente o alinhamento dele com o Rogério Marinho é total, e a gente tem que saber, e eu acho que esse é um ponto que a gente tem até falado pouco, mas pode ser um ponto crucial para a eleição de 2026, é como estará o União Brasil, que não é só o União Brasil, é o União Brasil e o PP, pessoal. Nesse momento o Alisson ainda é do União Brasil, mas fala-se na possibilidade de que ele deixe a legenda e vá para o PSD. Ou então que Paulinho Freire deixe a legenda. Ou que Paulinho, porque os dois não permanecerão no União Brasil. Os projetos são diferentes, de Alisson e de Paulinho. Né? Mas acontece que nesse momento a gente tem que saber quem é a maior liderança nesse momento do União Brasil no Rio Grande do Norte. Não é Alisson, não é Paulinho, não é José Agripino, a gente não sabe. Realmente o partido não tem aquele norte, aquela pessoa que está comandando todas as ações. Porque até agora quem dá as cartas, lógico, é José Agripino. Mas ele não tem mandato. Não tem mandato. E entrou numa federação com o PP, que tem 2 faixas pretas lá, que é Robson Faria. Se for para a balança do peso de cada um dentro do Congresso, vai pesar quem tem o seu mandato, né? Quem tem sua cadeira na Câmara. A forma com que o União Brasil vai se comportar, e principalmente os políticos do União Brasil vão se comportar até o período da janela partidária, é importante que a gente acompanhe, porque deve ter muita mudança. Pois é, minha gente. Vamos acompanhar sim. Você sempre vai ficar muito